dentes arreganhados na escuridão. Um homem está correndo por um corredor escuro, olhando por cima do ombro em pânico. Ele carrega uma prancheta e veste um jaleco padrão da fundação. Atrás dele, nas sombras, uma figura flutua em sua direção a um ritmo constante. Ele tenta correr mais rápido, mas não consegue aumentar a distância entre eles. Uma mão longa e retorcida, com unhas irregulares, se estende em direção ao seu ombro. Dedos se curvam para agarrá-lo quando ele acorda na cama, sentando-se e gritando. Ele recupera o fôlego. Foi só um sonho. Ele sai da cama, joga água no rosto e veste o jaleco. Ele sai para o trabalho. De todos os sons que podem ser ouvidos em um dia comum em um local da Fundação SCP, gritos provavelmente são um dos mais comuns. Ao trabalhar ao lado de anomalias que variam do bizarro ao mortal, gritos de medo, dor e choque são apenas mais uma parte do trabalho. Mas enquanto o Dr. Simon faz sua caminhada habitual até a sala de descanso, em busca de uma xícara de café fresco, o grito que rompe o silêncio faz com que ele congele no lugar. A xícara de café escorrega de sua mão, se espatifando no chão, e ele mal percebe a bagunça. Ele encara a porta fechada, ouvindo o som. Em todos os seus anos na fundação, ele nunca ouviu uma expressão de terror tão puro e absoluto. Ele espera por qualquer coisa que faça o grito cessar, mas tal misericórdia não vem. Não há nenhum gorgolejo úmido que interrompa o som, nenhum classe D chorando, sendo escoltado para fora da sala para ser jogado de volta em sua cela. Nenhum baque de um corpo caindo no chão. Quem quer que esteja gritando, simplesmente continua gritando repetidas vezes até que sua voz comece a ficar rouca. Dr. Simon não consegue resistir à sua curiosidade, à necessidade insaciável de compreensão que o levou ao caminho da pesquisa científica em primeiro lugar. Ele bate na porta do quarto, até que a pesquisadora supervisora Dra. Myers atende, com a testa franzida em confusão pela interrupção. Antes que sua colega possa repreendê-lo, Dr. Simon pergunta sobre a natureza da anomalia no quarto. O que poderia fazer um homem emitir aquele tipo de som sem matá-lo? Dra. Myers fecha a porta atrás de si, leva a Dr. Simon para o lado e explica que a culpada não passa de uma simples boneca. Dr. Simon não consegue evitar rir disso, balançando a cabeça em descrença. A boneca faz alguma coisa? Ela ataca suas vítimas com uma faca, como o Chucky? A cabeça dela gira em círculo? Ela vomita sopa de ervilha? Ela rasteja pelo teto e cospe aranhas e larvas? Não, doutor, diz a Dra. Myers, balançando a cabeça. A boneca simplesmente fica sentada lá. Ela foi encontrada pela primeira vez no quarto de uma criança em uma casa supostamente assombrada e parece provocar um terror extremo, inexplicável e totalmente avassalador em qualquer pessoa que a observe por um longo período de tempo. Fora isso, ela não parece causar nenhum dano. Bem, isso parece muito mais interessante do que assistir assistentes de pesquisa jogando diferentes objetos no SCP-914 pela 100ª vez. Ou preencher papelada, ou qualquer outro trabalho enfadonho com o qual o Dr. Simon tem lidado ultimamente. Ainda movido por aquela curiosidade inegável, o Dr. Simon faz um pedido. Será que a Dra. Myers vai designá-lo para examinar a boneca? Especificamente, será que ele pode receber permissão para observá-la de perto e experimentar por si mesmo o efeito de indução ao medo? A Dra. Myers reconhece o brilho nos olhos do colega mais jovem, o fascínio pelo obscuro e desconhecido que levou tantos deles a trabalhar justamente nesta fundação. Como ela poderia dizer não a isso? Além disso, a anomalia é em grande parte inofensiva e não vai causar nenhum dano que uma visita ao psicólogo interno e alguns tranquilizantes prescritos não possam resolver. Ele concorda e o Dr. Simon é transferido para sua equipe já no dia seguinte. Quando o Dr. Myers destranca a porta da câmara de contenção da boneca, o Dr. Simon sente uma onda elétrica de antecipação sob a pele. Ele percebe que suas mãos estão suando e as enxuga rapidamente no jaleco. Melhor manter uma aparência profissional, uma aura de confiança inabalável. Agora pensa consigo mesmo. Vamos dar uma olhada nessa infame boneca dos pesadelos. Quando ele entra na sala e põe os olhos na coisa, não consegue evitar que seu semblante caia em decepção. Ele esperava algo grotesco, uma boneca de porcelana rachada com órbitas oculares escuras e vazias, uma boneca macia costurada, feita de couro de origem indeterminada. Mas, em vez disso, há apenas uma figura de argila disforme sentada à sua frente, moldada de forma grosseira no formato de uma mulher nua. Pelo menos ele supõe que ela esteja nua, já que a boneca não tem roupas. A figura não é detalhada o suficiente para ter certeza. Ele pensa brevemente em se virar e sair da sala imediatamente, mas como foi tão insistente ao pedir para ser transferido, não pode simplesmente desistir tão rápido. Ele vai examinar a boneca mais de perto. Ele pergunta se pode tocar na boneca, e o Dr. Myers responde afirmativamente. Ele levanta a boneca, sentindo o peso dela em suas mãos. Ao virá-la para examiná-la, um grande pedaço se solta.
Ele solta um arquejo, horrorizado com a possibilidade de danificar um item anômalo em seu primeiro dia trabalhando com ele. Mas o Dr. Myers o tranquiliza, dizendo que isso é completamente normal. Aquela curiosidade aparece novamente, e o Dr. Simon quebra outra parte, só para ver o que pode acontecer. Ele quebra pedaços, até que tudo o que resta é um pedaço de argila retangular que lembra vagamente um torso e uma pelve. De repente, os restos da boneca desaparecem de suas mãos. Ele olha para cima e vê a mesma boneca de argila deitada no chão, a 1 metro de distância. Isso não é assustador, é fascinante. Dr. Simon está prestes a pegar a boneca e tentar quebrá-la novamente, quando uma gargalhada cruel e insana faz um arrepio percorrer sua espinha. Não é o Dr. Myers rindo. A voz parece ser de uma mulher, embora seja difícil dizer com certeza por causa da risada distorcida. Ele se vira rapidamente, procurando a origem da risada, mas não há nada, nem ninguém na sala com ele, exceto a boneca. Minutos se passam assim, com a risada ecoando em seus ouvidos, até que de repente tudo fica em silêncio. Ele volta os olhos para a boneca, mas ela sumiu. Ele está prestes a sair da sala e avisar o Dr. Myers quando percebe algo pelo canto do olho. Ele se vira para ver o que é e imediatamente deseja não ter feito isso. A primeira coisa que ele vê é o sorriso dela, esticado de forma dolorosa, com a língua balançando entre os dentes separados. Depois, os olhos dela, girando descontroladamente na cabeça, as pupilas dilatadas, fixando nele com uma intensidade de revirar o estômago. Longos fios emaranhados de cabelo preto flutuam atrás dela, enquanto ela se move em sua direção, os pés fora do chão, apenas arrastando de leve as pontas dos dedos dos pés pelo piso. Ele descreveria aquela coisa como uma mulher, mas ela não parece exatamente humana. As proporções dela estão todas erradas. Dedos longos e afiados, cintura apertada, como se estivesse usando um espartilho bem justo. O pescoço é tão estreito que não deveria ser capaz de sustentar o peso da cabeça dela. Embora a boca dela não se mova daquele meio termo entre um sorriso e uma careta, ele consegue ouvir a risada de novo, ficando cada vez mais alta, ecoando dentro do crânio dele. Lá está aquele grito, o som que ele ouviu ao passar pela porta trancada apenas um dia atrás. O som de um homem descobrindo que, não importa quanta tecnologia inventem ou quantas cidades construam para se convencerem do contrário, os humanos ainda são presas. Ainda são animais encolhidos em um canto escuro, enquanto um predador avança em sua direção. Por um momento, ele se pergunta quem está gritando, mas a garganta em carne viva lhe diz que é sua própria voz sendo ouvida pelos que passam no corredor agora. A mulher se aproxima cada vez mais, movendo-se em um ritmo lento e constante, enquanto cada pelo do corpo do Dr. Simon se arrepia, cada instinto primitivo em seu corpo ordenando que ele fuja, que se proteja, de qualquer maneira que puder. Ele recua às pressas, com medo de tirar os olhos da figura, não importa o quão horrível seja a visão dela. Ele não quer nem pensar no que ela pode fazer enquanto ele estiver de costas. Ele dá um passo, depois outro, e mais outro, até que suas costas batem em pedra sólida, a parede. Ela literalmente o encurralou, e não há para onde correr. Como um coelho diante de uma cobra, tudo o que o Dr. Simon pode fazer é tremer, pálido e indefeso, enquanto a figura se aproxima. Seu rosto grotesco se estica em direção a ele, carne acinzentada e manchada, dentes demais e olhos desumanos a poucos centímetros do rosto dele. A boca dela se abre ainda mais do que antes, mais do que ele jamais poderia imaginar, e ele se prepara para a pior coisa que consegue pensar. Mas nenhuma dor vem. Em vez disso, um grito ensurdecedor irrompe de sua garganta. Uma rajada de ar quente e azedo invade seu nariz e boca, e a figura desaparece. Dr. Simon esquece todo o seu profissionalismo naquele momento, saindo correndo da sala e só parando quando está em segurança do outro lado da porta da câmara de contenção. Lá, Dr. Myers o espera. Bem, Dr. Myers o observa com interesse. Será que sua curiosidade foi satisfeita? À medida que a adrenalina vai deixando seu corpo e sua frequência cardíaca volta ao normal, Dr. Simon assente com a cabeça. Agora, ele entende exatamente por que alguém gritaria daquele jeito na presença de uma simples boneca. Dr. Myers coloca uma mão amigável no ombro do homem mais jovem, lembrando-o de respirar fundo e deixar de lado o terror anômalo. O pior já passou, e a boneca, junto com a entidade que a acompanha, não vai mais incomodá-lo, desde que ele não a observe por um longo período novamente. Ele parabeniza o Dr. Simon também, informando-o de que ele é a 25ª pessoa a observar essa anomalia, e apenas a 4ª a fazê-lo de forma voluntária. Então o Dr. Simon se parabeniza, agradece ao Dr. Myers pela oportunidade e retorna ao seu escritório. Um pouco de papelada entediante é bem-vinda depois de tanta emoção. Algumas horas se passam e o Dr. Simon percebe que está começando a ficar cansado.
Seja pela queda depois de tanta adrenalina, ou simplesmente pelo mal-estar que costuma aparecer nas tardes de dias úteis, ele sabe qual é a cura. Mais uma xícara de café. Sua caneca favorita quebrou no dia anterior, mas felizmente há muitas outras canecas na sala de descanso. Ele pega uma caneca em formato de coruja e fica feliz ao descobrir que o Dr. Savoia fez um café fresquinho. Ele se serve de uma xícara e puxa a conversa com os outros pesquisadores na sala, contando a história de seu encontro com a boneca, aproveitando para dar uma risada autodepreciativa ao lembrar de como ficou incrivelmente assustado. Os outros se solidarizam, compartilhando histórias de seus encontros mais assustadores no trabalho, que, no final das contas, não eram nada demais. A doutora Soboia está no meio de uma anedota sobre seu primeiro dia de trabalho, quando foi designada para o SCP-173, e ficou tão apavorada de piscar que andava com colírio para não deixar os olhos secarem, quando os olhos do Dr. Simon se arregalam de repente. Ela pergunta o que houve, mas tudo o que ele faz em resposta é recuar e soltar um grito gutural, quase animalesco, deixando cair sua caneca de café nova no processo. Os outros pesquisadores o cercam, tentando verificar se ele tem algum problema físico. O tempo todo, ele gagueja e balbucia em uma linguagem incoerente de puro pânico, repetindo que ela o seguiu, que ela está aqui, que ela está vindo direto em sua direção. Enquanto eles insistem mais, o Dr. Savoia consegue juntar as peças o suficiente para chegar a uma conclusão. Ele afirma estar vendo uma manifestação da mesma entidade que encontrou anteriormente, flutuando pelo corredor em sua direção. Isso é impossível, ela insiste. A entidade é incapaz de romper a contenção. Ele deve ainda estar sofrendo de estresse psicológico residual como resultado do encontro. Eles vão escoltá-lo até seu escritório e administrar um sedativo leve para acalmar seus nervos. E ele vai perceber que não está em perigo. Mas antes que os pesquisadores possam dizer outra palavra, todos eles de repente desabam no chão. O piso da sala de descanso coberto por seus corpos moles e inconscientes. Depois de um tempo indeterminado, Doutora Savoia acorda com uma dor de cabeça lancinante, uma onda de náusea e a sensação de que estava sonhando com algo terrível, mas não consegue se lembrar do que era. Ela rapidamente recobra a atenção, sacudindo suavemente seus colegas para acordá-los. Um por um, eles despertam, com uma exceção. Não importa o que tentem, ninguém consegue acordar o Dr. Simon. Ele é levado para o departamento médico para observação, onde permanece em coma por 3 dias antes de falecer misteriosamente. Embora sua morte não possa ser diretamente atribuída à observação da boneca, o Dr. Myers tem suas suspeitas. Ele fica especialmente perturbado com a possibilidade de que a entidade, de alguma forma, tenha rompido a contenção. Ele solicita a reclassificação da entidade, SCP-136, para a classe Keter, mas o pedido é negado, com os superiores citando a possibilidade de um ataque psíquico por outra anomalia na mesma instalação. Anos se passam, e o Dr. Myers deixa o incidente de lado. Então, um dia, uma nova rodada de experimentos com o SCP-136 é ordenada. Um punhado de membros da classe D é empurrado para dentro da sala, e o Dr. Myers fica do lado de fora para supervisionar e garantir que nenhum deles saia antes de ser autorizado. Como esperado, o som dos gritos deles vem cerca de 20 minutos depois. Quando o experimento termina, produzindo os resultados de sempre, os guardas removem os sujeitos da sala com a ajuda do Dr. Myers. Ele está puxando um homem pelo cotovelo em direção à porta, quando tudo fica escuro. Dr. Myers é acordado com o ardor de um tapa no rosto e um guarda preocupado, dizendo que ele desmaiou sem motivo aparente. Quanto aos 3 membros da classe D usados no experimento, eles ficaram em coma e morreram dias depois. As memórias do Dr. Simon voltam com força, e Dr. Myers entra em contato com seus supervisores mais uma vez. Desta vez, ele solicita uma reclassificação e uma nova reavaliação. Seu pedido retorna para sua mesa, carimbado com a mesma palavra desanimadora: negado. Vez após vez, o ciclo se repete. O SCP-136 expande sua influência além de seu confinamento, deixando as vítimas em coma e depois mortas. Aqueles que são temporariamente nocauteados por sua influência sofrem terrores noturnos durante meses após o incidente, como se as feridas de um ataque psíquico tivessem deixado cicatrizes em suas mentes. O alcance da entidade parece estar se expandindo e seu poder crescendo. Um dia, enquanto realizava mais um teste com o SCP-136 de forma relutante, o membro da classe D na sala desaparece completamente. Nenhum vestígio dele pode ser encontrado em qualquer lugar nas proximidades. A escalada sem precedentes é a gota d'água. E o Dr. Myers escreve um apelo apaixonado. Reclassifique o SCP-136 como Keter e permita que ele encontre uma maneira de eliminá-lo de uma vez por todas, antes que cause danos ou mate mais algum de seus pesquisadores. O próprio Conselho O5 recusa oficialmente o pedido dele.
Quando soube pela primeira vez do destino trágico do Dr. Simon e dos horrores subsequentes que se seguiram, não consegui tirar as imagens da minha cabeça. Eu estava determinado a descobrir exatamente o que aconteceu e por que diabos o Conselho O5 negaria os pedidos para reclassificar ou tentar eliminar a entidade mortal. Depois de uma certa, digamos, interferência burocrática, consegui colocar as mãos no arquivo oficial do SCP-136. Atualmente, ele está classificado como Euclid, embora eu tenha algumas preocupações sobre essa decisão que vou abordar em um momento. SCP-136 se refere a dois fenômenos sob essa mesma designação: SCP-136-1 e SCP-136-2. SCP-136-1 é uma boneca de aparência variável, embora geralmente se manifeste como uma figura feminina feita de pano, madeira, metal ou argila. Atualmente, a Fundação não conseguiu medir nada em comum sobre a boneca em si em termos empíricos. No entanto, sendo esta a Fundação SCP, é claro que não se trata de uma boneca comum. Isso nos leva ao SCP-136-2, o assunto das minhas maiores preocupações. O SCP-136-2 é uma figura incorpórea, nua ou parcialmente nua, cuja apresentação de gênero corresponde à forma que o boneco assume. Normalmente é feminina, mas o boneco aparece em forma masculina aproximadamente 10% das vezes. Ele se manifesta após o boneco ter sido observado por cerca de 20 minutos. E o primeiro sinal de sua aparição é o som de uma risada assustadora, seguido por um período de silêncio inquietante. O boneco desaparece, e a figura, variando de 1,9 a 2,1 metros de altura, parece tomar o seu lugar. Quando aparece, SCP-136-2 está posicionado de maneira provocante e se move pelo ar a uma velocidade de 0,2 metros por segundo em direção a quem estiver observando o boneco. À medida que se aproxima, a risada fica mais alta. Quando a entidade está a 1 ou 2 metros de distância, a vítima ficará paralisada de medo, cairá no chão ou recuará até bater em uma parede. Quando a figura chega a 5 centímetros do sujeito, ela grita uma vez. Depois desaparece, antes de reaparecer em seu local original. A aparência dessa entidade foi caracterizada como profundamente perturbadora, com uma boca anormalmente larga, dentes à mostra, íris aumentadas e olhos injetados de sangue. A exposição ao SCP-136-2 tem sido associada a terrores noturnos por até 6 meses após o encontro inicial. Originalmente, a entidade nunca foi vista rompendo a contenção. Obviamente, esse não era de fato o caso. Apesar dos incidentes que ameaçaram vidas ligados ao SCP-136, os procedimentos oficiais de contenção afirmam que, abre aspas, nenhum procedimento extraordinário de contenção é necessário. Ele é mantido em uma sala de contenção padrão de concreto de 10 por 10 por 10 metros, onde o SCP-136-1 fica trancado em uma caixa plástica transparente. Não há vigilância por vídeo da sala quando ela não está sendo examinada ativamente. Apenas funcionários de classe D têm permissão para entrar na câmara mais de uma vez em um período de 30 dias. Mas por que isso acontece? Se o SCP-136 é realmente perigoso, representando uma ameaça para os funcionários da Fundação e causando uma perda significativa de vidas, além de prejudicar o moral dos funcionários, por que não aumentar a segurança de sua contenção? Por que não mudar sua classe para Keter? Por que não permitir que a equipe tente destruí-lo, neutralizando a ameaça interna? Bem, a espiral de pesquisas em que mergulhei durante minha investigação do SCP-136 me levou à resposta. Dr. Myers, um membro da equipe de pesquisa original designada para o SCP-136, registrou uma série de reclamações e solicitações junto ao Conselho O5. Como você já sabe, esses pedidos foram negados, aparentemente sem explicação. Bem, como costuma acontecer na Fundação SCP, havia mais nessa história do que parecia à primeira vista. O Dr. Myers foi removido de seu cargo e uma nota foi adicionada ao SCP-136 oficial. O 136 está se mostrando valioso para interrogatórios aprimorados. Memorando sobre o assunto, aos quais obtive acesso por meios que não posso revelar, revelaram que o SCP-136 acabou sendo removido completamente como um possível objeto de pesquisa, passando a ser utilizado apenas como uma ferramenta de interrogatório contra membros de grupos de interesse. Os registros desses interrogatórios foram lacrados, mas tentei descobrir mais sobre quando esses interrogatórios aprimorados cessaram, presumivelmente devido à intervenção do Comitê de Ética. Espero estar enganado, que alguma informação vital tenha escapado do meu alcance, mas pelo que posso perceber, eles nunca cessaram. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-5853, Tiki Taffy Town.